Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje vai mostrar que a ficção científica está cada vez mais próxima da realidade. Você já imaginou um tecido tão leve quanto o algodão e que seja à prova de balas? E um remédio inteligente que viaje pelo organismo e atinja apenas a célula que está doente? Plástico mais resistente que o aço e um carro com motor totalmente silencioso e não poluente. Essas são apenas algumas das promessas, das realizações da nanotecnologia, um ramo da ciência que você vai conhecer melhor a partir de agora. Num pequeno laboratório no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, o professor Henrique Thoma desvenda os mistérios da nanotecnologia. Ele é um cientista respeitado, já escreveu um livro sobre o assunto e está mergulhado nesse mundo praticamente invisível há mais de 10 anos. Um mundo fascinante que estuda objetos e partículas do tamanho de 1 bilionésimo de metro. Difícil de imaginar? Então pense em alguma coisa até 100 mil vezes menor que um fio de cabelo. Esse é o universo da nanotecnologia. Eu estou falando de um mundo muito pequeno onde a luz não alcança. É virtualmente um mundo invisível. É um mundo onde nós vamos encontrar estruturas maravilhosas e também as chamadas nanomáquinas. O melhor exemplo de nanomáquinas, não é um exemplo muito bom, mas são os vírus. Eles são estruturas nanométricas e que todo cidadão sabe o estrago e os problemas que eles causam. É parte do nosso mundo. Então, a nanotecnologia lida com essa dimensão muito pequena. E por que é uma tecnologia hoje importante? É porque justamente nessa escala é que as moléculas adquirem, as estruturas adquirem uma funcionalidade. Elas se tornam máquinas. Máquinas capazes de produzir oxigênio, produzir energia, produzir alimentos e manter a vida. Nós somos o resultado de nanomáquinas biológicas criadas naturalmente. Em que lugares da nossa vida, no meio ambiente, a gente encontra a nanotecnologia? É uma coisa interessante notar que a nanotecnologia sempre existiu. Se nós olharmos para a asa de uma borboleta, a borboleta tão bonita, azul, uma pedra de opala, que todo mundo já viu, está cheio de adornos, de objetos com esse material. E nós pensamos, o que existe de colorido dentro deles? Nada. São nanoestruturas, onde a luz fica presa nessas cavidades e cria-se a cor. Então as nanoestruturas produzem cor. Olhamos para uma concha, a concha é do mesmo material, muito parecido com o efeito giz, esfarela na mão. Mas uma concha é cortante. O que existe de diferença? É que na concha temos nanopartículas tão agrupadas, tão bem colocadas, que aumenta a resistência do material em mais de 3.000 vezes. Então vem a pergunta, será que qualquer material programado na escala nanométrica é um novo material? Sem dúvida. Nós podemos pegar qualquer material e transformar num novo material resistente, bonito, artístico, durável, usando nanotecnologia. É o caso da concha. A nanotecnologia abrange que áreas, professor? Bem, Walter, a nanotecnologia, de fato, ela vai englobar todas as áreas do conhecimento e da atividade humana. Mas existem 4 áreas principais que hoje são muito salientes e a gente percebe a inserção da nanotecnologia. Uma é a área de materiais, que está mudando radicalmente. A outra área de nanobiologia, que já está convivendo com os nossos cidadãos. Na área de nanomáquinas e nanodispositivos, que começa a entrar no mercado. E muito em breve a nanoeletrônica. São essas 4 grandes áreas. Professor, na prática, o que é que pode ser produzido com a nanotecnologia? Em que ela pode ajudar a nossa vida? De imediato é a área de materiais. Veja, por exemplo, ouro. Isso aqui é uma solução de nanopartículas de ouro. Exatamente como está mostrado aqui. Isso significa exatamente o quê? O que é esse líquido aqui? Nesse líquido existem nanopartículas de ouro tão pequenas que nós não enxergamos, só vemos a cor dessas nanopartículas. Quer dizer, isso aqui seria ouro líquido, traduzindo? Quase. Ela foi usada com essa finalidade nos tempos da alquimia, para curar doenças, inclusive. E algumas curam. O reumatismo, por exemplo, é tratado com ouro. Mas olha que interessante. Desde o Império Romano, essas nanopartículas
já eram usados em copos, em cristais. E esse material, chamado Copo de Licurgos, que relata toda a guerra entre o rei Licurgos e o deus do vinho, e o deus do vinho ganhou, porque ele cresceu eras e aprisionou o Licurgos nesse copo. Ele é feito de um material com nanopartículas de ouro. Esse material é interessante, que iluminado externamente é verde, internamente ele é vermelho. E é um grande enigma que ainda a ciência precisa decidir. Mas o que é interessante é essa cor, essa mudança de cor que as nanopartículas têm, permite que esse material seja usado como sensor. Se eu modifico essa nanopartícula de maneira que ela reconheça, por exemplo, o tumor, ela vai se tornar azul. Então, eu posso fazer aplicações clínicas dessas nanopartículas para diagnóstico médico, para diagnóstico químico, para determinar componentes químicos, com uma infinidade de aplicações. O senhor tem um exemplo muito bom aí, que é o exemplo do ratinho, né? Dá para a gente passar direto para ele? Então, se nós usarmos... Como é que esse princípio pode funcionar para a localização exata de um tumor, de uma doença no ser humano? Então, isso já está sendo feito. Essas nanopartículas, não com esse material, mas com semicondutores, eles têm uma característica especial que eles emitem luz. E quando eu modifico a nanopartícula com um reconhecimento molecular para tumor, ele vai na região tumoral e se liga. E como uma lâmpada, ele sinaliza que lá tem um tumor, como nós estamos vendo aqui. Pois é, a gente está vendo esse sinal vermelho no ratinho, esse sinal pode ser visto a olho nu. A olho nu, e as nanopartículas estão dizendo, lá existe um tumor. Bom, o que o senhor está tentando me explicar, o que o senhor está me explicando é que o nanomaterial, não sei se é esse Sim. o termo correto, ele pode funcionar como transporte de medicamentos e substâncias dentro do corpo humano? Exato. Ele tem duas funções. Ele é transportador e liberador controlado, porque ele pode ser programado para ir liberando. O mal do medicamento hoje é que nós ingerimos uma quantidade muito alta para ela se manter algumas horas no organismo. Isso é ruim, causa picos de concentração que levam a efeitos colaterais graves. Se você tivesse um medicamento aprisionado numa cápsula, essa cápsula liberasse lentamente o medicamento, nós não teríamos picos de concentração, não teríamos efeitos colaterais, não precisaríamos estar ingerindo o medicamento todo o tempo. E a grande vantagem, além da economia de material, além da melhoria de performance, esse medicamento seria mais inteligente, não seria tóxico, teria todas essas vantagens. Ou seja, como mostra o seu desenho aqui, o nanotransmissor levaria o medicamento exatamente até a célula doente, atacaria apenas aquela célula doente e não as outras sadias que estão ali próximas. Se ele for modificado com essa função, ele pode fazer isso, ou pode genericamente simplesmente liberar um alimento, um agente, né, um medicamento. É o caso das nanocápsulas, que já estão no mercado. Quase todos os medicamentos hoje mais avançados utilizam nanocápsulas ou microcápsulas, onde os medicamentos que são insolúveis, que não teriam eficiência nenhuma, se tornam extremamente eficientes porque são conduzidos por nanopartículas ou nanocápsulas. E eles já vão direto ao ponto da doença? E algumas sim, eles podem ser programados para isso. Às vezes não interessa tanto, quando você quer um efeito mais geral, mas elas podem ser programadas